A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, mas bom dia mesmo. Estamos juntos nessa belíssima manhã de terça-feira, hoje 16 de novembro, e ainda estamos debaixo do impacto do que foi o nosso Jubileu de Ouro. Você vai ficar agora com a primeira mensagem ministrada pelo pastor Alexandre Ximenes na abertura das festividades do Jubileu de Ouro. Sem perda de tempo, fiquemos com o pastor Alexandre Ximenes. Queridos, entre nós e o milagre, eu posso dizer a vocês hoje que eu sou um milagre de Deus. Só para falar no aspecto físico, eu tive câncer 3 vezes, um deles um melanoma, que é o mais agressivo que existe. Tanto que uma médica da nossa igreja, que era filha de um médico que nasceu aqui na Paraíba e era diretor de um hospital, mas já havia partido para o céu, ela disse: não, esse câncer que o senhor tem agora não é qualquer um que vai operar. E foi em busca de um amigo e colega do pai. Diabético e descontrolado. Tive Covid. Não perdi o paladar nem o olfato, graças a Deus. Além de todas as lutas naturais do ministério pastoral. Então, eu tenho absoluta certeza, nenhuma dúvida de que estou vivo porque Deus quis e quer. Como tenho também convicção que a hora que Ele quiser, Ele diz: venha. E aí eu posso ir de uma gripe. Como diz o reverendo Carlos Alberto, que vai pregar aqui domingo, médico, Beto diz assim: Alexandre, quem nos chama não é doença, é Deus. Pode até usar uma doença. Então, Deus foi trabalhando na minha vida por aí, quebrando coisas, erguendo outras, e eu louvo muito a Deus por isso. Eu quero refletir com vocês de uma forma muito objetiva, sem demorar muito, sobre o fato de que muitas vezes entre nós e a vitória há um impedimento. A vitória está perto, você já pode até contemplar, contar as horas, perceber que não vai demorar, mas não chega, porque entre você, entre eu, entre nós e o que nós queremos, a vitória, há um impedimento. Temos a capacidade, nós mesmos, de colocar impedimentos. No caso do texto lido, era uma pedra. Lázaro havia sido sepultado ali em Betânia. Já há 4 dias, cheirava mal. Mas havia um impedimento, um obstáculo entre o milagre e o problema. Havia uma pedra entre a vida e a morte. Algumas pedras, eu quero ser bem objetivo, impedem a bênção de Deus na nossa vida. Agora é hora de cada um de nós olhar para a própria vida e não para a vida de outro e perguntar a Deus: Senhor, mostra-me, se precisar, qual é a pedra na minha vida que impede o milagre que eu tanto preciso. Revela-me. A incredulidade, por exemplo, é uma pedra. Quando o Senhor Jesus fala, e Marta, a irmã de Lázaro, percebe, porque quando Lázaro morreu, Jesus estava lá para os lados do Jordão, na fronteira com a Síria, ou melhor, na fronteira com a Jordânia,
batizando, falando, pregando, e Lázaro morre, e ela, em outras palavras, disse: o Senhor atrasou. E responsabiliza, porque ela diz: se o Senhor tivesse chegado na hora, se tivesse, em outras palavras, tivesse sido pontual, meu irmão não teria morrido. Ou, em bom português, a culpa é sua. E Jesus diz: Marta, Lázaro vai ressuscitar. E ela parecia que estudou em seminário, porque ela diz: eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Quando tiver a ressurreição, Jesus diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Onde o sepultaram? Há uma pedra chamada desânimo, com decepções que aconteceram, com perdas que aconteceram. Eu conheci uma senhora que orou por um filho recém-nascido, chegou ao extremo de dizer: Senhor, tira a doença dele e coloca em mim. Mas o menino foi levado. Então há pessoas que vivem o resto da vida com interrogações na cabeça e percebem que essa barreira, essa pedra está crescendo, aumentando o desânimo. A pessoa vai desanimando e, se não tiver cuidado, acaba descrendo, tornando-se apenas um religioso que cumpre regras dentro de uma comunidade. A própria família pode ser uma pedra. Opiniões de outros podem ser pedras. Lutas da vida podem se transformar em pedras. Tentativas frustradas. Alguém que diz: ah, pastor, mas eu já umas 10 pessoas, pastores, oraram e não tem jeito. Tem, porque Deus tem a hora. O desânimo, muitas vezes, é uma pedra entre a vida e a morte, entre um milagre e uma derrota. O Senhor disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Venham. Tem gente cansada, porque cansa. Não podemos ser hipócritas. A busca de uma bênção, de uma resposta, às vezes dura anos, dura muito tempo, e vem opiniões de que não adianta, que Deus não quer. Há pessoas que até em Deus jogam a culpa, e as pessoas vão esmorecendo, vão desanimando, vão cansando, e muitas chegam ao ponto de desistir da caminhada. Ellen White, ela disse: quando Satanás vem com suas dúvidas e descrenças, fechem a porta do coração, travem. Aqui não, aqui você não entra. Fechem os olhos para não perceberem as suas infernais manobras. Ergam os olhos para onde possam contemplar as coisas que são eternas. E vocês terão força em todas as horas. Uma outra pedra que comumente existe é a negligência. Ah, eu já orei muito. Agora, se Deus quiser, faça, se não quiser, não faça. Eu já ouvi isso. Vai negligenciando, aí não lê mais a palavra, não ora mais a palavra. Eu digo com minha autoridade que filho de crente é muito mais tentado a relaxar. Filho de pastor, como eu sou, relaxei a tal ponto que não parti porque Deus não quis, porque tinha um plano para a minha vida. A negligência. Quando eu era menino, minha mãe não deixava a gente dormir sem decorar um versinho da Bíblia. Tinha que decorar, todo dia. Todo dia. E aquilo me dava raiva. Mas se eu reclamasse, a palmatória vinha. Era um modo estranho de evangelizar, mas era. Eu lembro que um dia ela chegou no meu quarto, eu estava cansado. Qual é o verso de hoje?
Eu disse João 11:35. Repita, eu disse, Jesus chorou. Está ouvindo, R.U.? E ela disse, não é esse aí não. Hoje você vai decorar Esté 8:9. É o maior versículo da Bíblia. Só dorme quando decorar. Vocês não têm ideia da raiva, do ódio que eu tive naquele dia. Lembro de uma senhora da Assembleia de Deus, pequenininha, irmã Alzira. Eu tinha uns 15 anos de idade, ela passava lá em casa e dizia, põe a roupa e vamos ali. E eu, menino, naquele tempo, 15 anos, não era como hoje. E aonde? Ela disse, vai para o círculo de oração comigo. E lá ia eu a pé para o Alto Branco com ela. Calor, tudo. Ficava a tarde inteira. Quando eu sabia que ela vinha, eu queria me esconder, mas não tinha jeito. Para não demorar, quando eu escapei na vida, escapei para o mundo e não queria mais nada com isso, foram os versos decorados a pulso que abriram o túmulo para a ressurreição da minha alma. Foram as insistências de irmã Alzira, que não queria saber se eu gostava ou não, me levava para o círculo de oração. Porque eu estava entrando na seguinte fase, o negócio da vida é ganhar dinheiro. E comecei a andar com filhos de banqueiros de São Paulo, do Rio, a frequentar ambientes, e piorando, e piorando, e piorando. Eles colocaram segurança para andar comigo. O nome do segurança era Antônio Carlos, era um Corcel o carro. Ele era delegado da 23ª Delegacia de Polícia da Rua Augusta, em São Paulo. E um dia ele sentado comigo, ele disse, meu nome é Antônio Carlos, mas se quiser me chame pelo apelido, é intimidade. Eu digo, qual é seu apelido? Ele disse, Satanás. E um dia eu me hospedei no hotel Otton da Líbero Badaró, em São Paulo, e ele num apartamento vizinho. Daqui a pouco alguém bate na porta do apartamento, e eu abro, é ele, pega um revólver enorme, bota na minha mão, e diz, se alguém bater, atire e deixe comigo. Olha o que o diabo queria. E eu estava com essa Bíblia. Essa é a Bíblia que minha mãe me deu na noite que eu fui consagrado pastor. Essa Bíblia tem quase 50 anos. Está pertinho. Aqui eu tenho histórias, tenho a dedicatória, e eu lembrei dos versículos. E no outro dia Deus me libertou de tudo aquilo. Queridos, a ressurreição é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. A ressurreição não é um modus operandi. Há muitos de vocês que estão aqui sentados que precisam do milagre da ressurreição em alguma coisa que morreu na vida. Um sentimento, a fé. Cada um sabe, agora cada um precisa tirar a pedra. Quando eu fiquei em agonia absoluta, eu fui para um orelhão que naquele tempo não tinha celular. Liguei para a irmã Alzira e disse, irmã Alzira, eu estou aflito, perdido. Ore por mim. Ela disse, vou orar, mas me ligue daqui a 2 dias que eu vou orar e perguntar a Deus o que é que Ele quer lhe falar. 2 dias longos, no segundo dia eu fui ao orelhão, no Rio, e liguei para ela, ela disse, a palavra de Deus é simples, pequenininha. Faça um pacto com Deus. Aí eu respondi, irmã Alzira, não faço, porque eu não cumpro. Não adianta, eu não cumpro. E ela disse com aquela voz, mas Ele cumpre. Fiz. Um dia, já em Porto Alegre, eu morei 8 anos lá. Eu estava sentado num culto, um auditório enorme, cerca de 2.000 pessoas. E um pastor saiu lá da frente, pastor Joãozinho, pequenininho. Chegou junto de mim, ninguém sabia de nada, ele me entregou. Ele procurou um papel para escrever o que Deus tinha dito a ele, mas não tinha. Ele escreveu atrás de um selo. Antigamente tinha uns selos grandes.
E tinha o capítulo 16 de Ezequiel ali, com alguns versos enumerados. Ele disse: Deus me deu agora. Gente séria. Leia, mas não leia o capítulo inteiro, leia os versos que Deus mandou. E quando eu acabei de ler, eu estava em lágrimas. Eu disse a ele: se você tivesse sido irmão gêmeo meu, não ia saber tanto de mim como você sabe agora. Capítulo 16, leiam depois de Ezequiel, fala sobre Israel. O Senhor diz assim: passando eu por junto de ti, tu estavas derramado em sangue, morrendo, mas eu te disse: vive, vive. E aí o capítulo, que é longo, começa a citar Israel como se fosse uma moça bonita, uma moça linda, bem vestida, roupas maravilhosas, com joias. Ele restaura, renova, mas quando ela olha para si mesmo, se encanta com ela e o ego dispara. E o capítulo diz que Deus exortou, mas ela envolvida, prostituiu-se. Tem coisas ali que eu não tenho coragem de dizer aqui, no capítulo. E Deus então tomou uma decisão: agora vai o juízo, agora vai colher o que plantou. E ela ouve isso e percebe que agora é o fim. Mas o verso 63 de Ezequiel 16 é uma das coisas mais lindas da Bíblia. Quando não tem mais jeito, quando ela percebe que não tem mais jeito, Deus diz assim: mas eu me lembrarei da aliança feita contigo nos dias da tua juventude. É de arrepiar. Não tem mais jeito, acabou. Ouça bem isso, acabou, não tem saída, é o fim. Conforme-se, admita, sua vida agora é outra. Já é como se Deus dissesse: já te dei 2, 3, 4 oportunidades e não tem jeito. E quando ele prepara-se para executar o juízo, ele diz: eu me lembrarei. Mas começa com um mas, da aliança que fiz contigo, com qualquer um de vocês, nos dias da tua juventude. Esse é o caminho da ressurreição, queridos. É aí que você começa a perceber a negligência. Eu disse a negligência porque, me permitam dizer com autoridade, um dos personagens mais negligentes da história espiritual de uma vida é filho de crente, filho de pastores, muitas vezes incomodados com os sofrimentos do pai, com as lágrimas derramadas, com as injustiças. A negligência faz com que às vezes tudo pareça bem, mas é só aparência. É um sorriso, é uma roupa bonita, é um abraço, você sai dali e diz: ela vai bem, ele vai bem. É só aparência, maquiagem, não tem resultado. E onde é que acontece essa negligência? Em duas coisas fundamentais: a leitura da palavra de Deus. Depois que tudo isso passou, eu comecei a agradecer a Deus pela vida de Dona Morena, pela palmatória dela, pelos versículos decorados na marra. Não é questão de querer ou não querer, você vai decorar. Há momentos que eu nunca mais esquecerei. Uma vez ali ao lado da igreja, na 13 de maio, a casa pastoral, eu nasci na casa pastoral, e há um beco, que R.O. conhece bem, Dione, entre a casa e a igreja, e eu com 13 anos inventei de fumar, para ser homem. E estava eu lá com um cigarro no bico, naquele tempo não tinha filtro. Quando eu levanto a cabeça, ela está com os braços cruzados na minha frente. Eu digo: é agora. Ela disse só isso aqui: se eu pegar
você fumando de novo, você vai comer na minha frente. Foi um santo remédio. Foi o primeiro e o último até hoje, graças a Deus. A negligência. Eu era o tipo, eu estou falando de mim, mas eu sei que vocês sabem o que é isso, que só lia a Bíblia na marra, só orava na marra, empurrado. A negligência da leitura da palavra, do estudo, da oração, faz com que nós sejamos cristãos de aparência. Essa pedra precisa ser tirada. Deus não trabalha com aparências. A desconfiança. Quando está sozinho, diz: será que Deus faz mesmo? Será que isso não era só para aquele tempo? Há outros que dizem, já me disseram: pastor, eu creio que Deus existe, mas Ele não se importa comigo. Há tantos anos que eu peço, que eu busco a palavra, não tem jeito. Deus não se envolve com minha vida, eu não presto. É outra pedra. Na casa de um missionário, uma vez o aquecedor do quarto, era uma região fria, apresentou defeito e o quarto em que o filho dele dormia estava cheio de fumaça. Quando as pessoas chegaram e abriram a porta, o menino estava inconsciente, desmaiado, por ter inalado tanta fumaça. E uma pessoa disse: vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Amém. Mas uma irmã disse: primeiro, vamos abrir a janela para que o vento entre. As janelas foram abertas, o ar começou a circular e depois eles se ajoelharam e oraram. Eu pergunto a vocês: Deus poderia curar aquele menino com as janelas fechadas? Sim. Creem que sim? Digam amém. Claro, mas há uma parte humana. Quem ressuscita um morto já fedendo, com 4 dias, não teria poder para tirar uma pedra? Teria, não tem. Mas ele diz: tirai a pedra. Vocês fazem o que podem, eu faço o que vocês não podem. Ele espera que nós façamos a nossa parte. Eu quero dizer a você, se você é a pessoa que tem uma filha, um filho desviado, frio, que não quer nada com o Evangelho, ore até ele tirar a pedra e o milagre acontecer. A filha de Jairo, o Senhor foi lá, de onde ele estava podia ressuscitar a menina, mas ele foi lá. A multiplicação dos pães e peixes, o que eles não podiam fazer, Jesus fez. Mas o que eles podiam fazer, Jesus não fez. Tragam pão. Pão vocês podem trazer. Mas o que eles não podiam, o Senhor fez. Ainda sobraram 12 cestos cheios. E eram 12 apóstolos, um para cada incrédulo. Eu não quero me prolongar, mas eu vim para dizer a você, em nome de Jesus: tire a pedra, e o resto é com Ele. No dia 23 de maio desse ano, às 22h30, a família toda dormindo, eu tirei uma pedra. De vez em quando a gente tem uma pedra criando barreira. Eu tirei uma pedra ali, ninguém soube, ninguém viu. E fiz um voto a Deus, um voto até estranho para um pastor. Eu disse ao Senhor: tirei a pedra, agora, por toda a minha vida, eu não dormirei sem ler 3 capítulos da Bíblia, todas as noites, mesmo que seja o Salmo 119 um deles. Deus quer, Deus já sabia, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Mas Deus não dá aulas teóricas. Deus dá aula sobre o poder dele quando você é internado no hospital. Eu passei 8 dias no hospital entre a vida e a morte.
E às 3 da manhã de uma quarta-feira, se a memória... Interessante é que eu estava naquele estado, daqui a pouco entram 2 enfermeiras, e eu pensei que era para alguma medicação. Uma delas disse: o senhor é pastor? Eu digo: sou, ore por nós. Imagine que ironia. E se ajoelharam e eu orei por elas. Quando elas saíram, eu mandei uma mensagem para Sérgio Lopes, que a maioria de vocês conhece, um filho na fé. Lembro dele, menino, adolescente, escorado no órgão. E eu disse: Sérgio, contei a situação. Eu disse: manda para mim, só voz e violão, só voz e violão, aquele louvor que você escreveu, O Amigo. E ele disse: pastor, eu mando amanhã à tarde, porque de manhã eu tenho umas coisas para resolver. E não era. Ele reuniu uma orquestra enorme, mandou uma coisa linda com aquele louvor. E eu dormi e disse: o amigo está aqui. Não porque eu mereço. Se eu merecesse, ele era obrigado. Mas por amor. Amor que está além de todo entendimento. A mente humana não comporta esse amor, não decodifica a grandeza desse amor. É possível que a nossa vida espiritual esteja cheia de pedras. É possível que entre a cura e a progressão da doença e o milagre haja uma pedra. Tirai a pedra. Você não pode dar procuração para ninguém tirar a pedra. É você que precisa tirar a pedra. A Bíblia diz: provai a Deus. Provem, testem e vejam como Ele é bom. Eu conheci na Bahia, em Vitória da Conquista, um pastor chamado Luiz Antônio, se eu não me esqueço, não me falha a memória. Antes de conhecer Jesus era pistoleiro, ficou rico matando gente. Florentino, exatamente. O pessoal chamava de fulô. Eu já o conheci pastor. E ele ganhou muito dinheiro. Um dia conheceu Jesus, nasceu de novo, escancarou o coração, começou a pregar o Evangelho e tomou uma decisão. Ele me contou, ele disse que a decisão foi a seguinte: eu vou visitar todas as famílias das quais eu matei alguém e pedi perdão. E começou. Um dia ele foi a uma fazenda no sul da Bahia e ele disse que havia matado um filho daquele homem, jovem, menino ainda. E ele desceu, o dono da casa saiu, e ele disse: eu sou fulano e matei seu filho e vim lhe pedir perdão. E o fazendeiro disse: o tempo que eu lhe dou é você chegar no seu carro, que eu vou fuzilar você. E ele me disse: pastor, eu fui andando para o carro só esperando o tiro, que até hoje não veio. Um dia ele estava em casa, madrugada, ouviu um barulho, o ouvido tremendo, levantou e percebeu que havia um jovem ladrão que tinha entrado na casa dele. Habituado com esse mundo do crime, ele fez uma surpresa ao rapaz, o rapaz quase morre de um susto, e disse: senta aí. O menino sentou na cabeceira da mesa, ele na outra, ele chamou a esposa, e o rapaz não entendia mais nada, e ele disse: prepara uma sopa para a gente comer. E começou a falar de Jesus para aquele menino, a dizer da vida dele. Aquele moço converteu-se e tornou-se pastor auxiliar dele. Você sabe, você que precisa de um milagre, não é porque você é bom, ninguém, nunca houve ninguém, não há e nem haverá, que mereça por direito ou por bondade. É graça de Deus. Billy Graham disse: eu trocaria todos os sermões que eu preguei pela bênção de ter composto o hino Maravilhosa Graça.
É escândalo. Curva a sua cabeça. Você que tem buscado, que precisa de um milagre. Às vezes para o outro não é milagre, é pequeno, mas para você é milagre. Uma vitória, uma cura. Enfim, tome uma decisão hoje. Tire a pedra. Tire a pedra. E você nem vai notar mau cheiro com a alegria da vitória. Já orei várias vezes dentro daquele túmulo de Lázaro. Não tem nenhum mau cheiro, tem cheiro de vida. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos de vocês precisam desse milagre? E creem que nunca no reino de Deus a morte vencerá a vida? Milagre na sua vida que muitas pessoas, até a família, dizem é impossível. Você já devia ter parado com essa bobagem. Há quantos anos? Eu gostaria que aqueles que precisam desse milagre, e já ouviram e já esperam há tanto tempo, mas hoje podem dizer ao Senhor: eu tiro a pedra. Não precisa ninguém saber, é você e Ele. Eu vou pedir que fiquem em pé os que querem. Amanhã você está convidado a ouvir uma outra mensagem ministrada pelo pastor Alexandre Ximenes na abertura do Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário. Que todos fiquem com Deus, um forte abraço virtual e até amanhã, se Deus assim nos permitir.